A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Hoje eu gostaria de falar sobre as etapas de edificação. Etapas de edificação. Como nós devemos usar a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus na vida dos nossos discípulos, dos novos convertidos, daqueles que estão se achegando na nossa igreja para congregar, para fazer parte da família de Deus. A primeira coisa é a instrução, né? O ensino. A primeira coisa que nós devemos fazer é ensinar o novo convertido a usar a palavra de Deus, a achar os textos e depois ministrar o conteúdo relevante da palavra de Deus, que é a vida de Jesus, sua obra, quais os benefícios que a sua obra trouxe para nos salvar, nos redimir de toda iniquidade, né? Então nós temos que ensinar as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Jesus disse assim: errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, muitas pessoas erram por falta de ensino. Então, nós temos que ensinar. A segunda coisa é repetir. Repetir o ensino. Talvez nós já ensinamos algo, mas a pessoa não conseguiu assimilar aquele ensino. Então, o que nós devemos fazer? Devemos repetir novamente, né? Porque a repetição ela produz fixação. Tudo aquilo que repetimos várias vezes, as pessoas conseguem memorizar. Jesus usou muito do ensino de repetição, visto que seus discípulos eram indoutos, né? Muitos não sabiam ler, escrever, e Jesus tinha que repetir para usar da memória deles, né? A música é um processo de repetição. Você canta, repetindo até que você consegue decorar toda aquela letra, né? Muitos dizem que no princípio, ali na igreja primitiva, a doutrina, né, de Jesus, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, os discípulos do início da igreja, eles sabiam aquilo de cor, porque eles repetiam muito, né? Tem até um documento antigo chamado Didaquê, que repete trechos ali de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Então, repetir. Terceiro, corrigir, né? Talvez ele está tendo uma postura errada, tomando outra direção. Talvez haja um desvio doutrinário na vida do discípulo. E nós temos que repetir então e depois corrigir, né? Corrigir o rumo, corrigir a vida, corrigir os erros. Corrigir seria a terceira etapa. Depois de corrigir, nós precisamos também admoestar. O que é admoestar? Advertir, né? Das verdades que já foram ensinadas, daquilo que ele já devia estar praticando, daquilo que ele já devia alcançar de maturidade, né? Como a carta de Hebreus fala, vocês já deveriam ser mestre devido ao tempo decorrido. Necessitais que ensine os princípios elementares da palavra de Deus. Então, a exortação ali em Hebreus, né? É que eles já deveriam ter uma maturidade e eles ainda continuavam na infância. Então nós temos que advertir, né? Jesus advertiu os discípulos várias vezes. A advertência é necessário e é uma etapa na edificação. Depois da advertência vem a exortação. Exortar, paracaléu, é chamar para o lado, chamar para perto, né? É uma palavra de conforto, de consolo, que muitas vezes os discípulos estão passando por lutas, por dificuldades, e nós como pastores, líderes, obreiros, aqueles que estão na casa de Deus para instruir, tem que
consolar essas vidas, confortar essas vidas. Então é uma palavra de exortação. Barnabé era um discípulo que tinha esse dom maravilhoso na vida dele, né? Barnabé, filho da consolação, filho da exortação. Então ele tinha essa graça de Deus de exortar, de chamar para perto, de consolar. Ele fez isso com a vida do apóstolo Paulo. Então nós, na etapa de edificação, ensinar, repetir, corrigir, admoestar, exortar e repreender. A repreensão já é aí um outro estágio, né? A repreensão, se a pessoa já tem uma maturidade, já fixou o ensino, já foi repetido, já foi corrigido, já foi exortado, aí chega nessa etapa da repreensão, né? O apóstolo Paulo repreendeu Pedro severamente. Ele disse: quando eu vi que ele não andava segundo a verdade do evangelho, repreendi face a face, porque ele se tornara repreensível, né? Pedro agiu com comportamento com os irmãos. Quando chegou outra parte de outros irmãos, Pedro teve outro comportamento. Quando Paulo viu isso, Paulo repreendeu severamente, né? Paulo disse: como tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, e obriga o gentil a viver como judeu. Paulo sabia muito bem da graça de Deus, que os costumes judaicos, que aquelas tradições, que o viver pela lei, tinha passado. E Pedro, quando viu que chegou os da parte de Tiago, Pedro foi se afastando, e Paulo diz: e até Barnabé se deixou levar pela dissimulação de Pedro, né? Pedro, como o irmão mais velho, é natural que o mais novinho, toma o mesmo comportamento, e Paulo o repreendeu. Então a repreensão também faz parte desse processo, dessa etapa de edificação. Depois da repreensão vem a disciplina, né? Se continua fazendo as coisas erradas, depois de todo esse processo, então vem a disciplina, que é aplicada na vida da pessoa com a finalidade de cura, de restauração, mas tem que ser disciplinado. E por último de todos, a exclusão. Caso a pessoa continue no erro, no pecado, não tenha arrependimento, vive numa prática pecaminosa, tem que ser excluído, Como Jesus falou: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, você e ele só. Se não te ouvir, chame outro irmão. Se não ouvir, leva para a igreja. Se não ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano, Paulo também disse à igreja de Corinto tomar essa decisão a respeito de um irmão que estava tendo relação sexual com a sua madrasta, Então Paulo falou assim, que ele tinha que ser colocado para fora para a destruição da carne, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Então existe a exclusão nesse caso, de que não haja arrependimento, que a pessoa vive na prática do pecado. Muitas pessoas usam a parábola do joio e do trigo para dizer: não, Jesus falou que tem que crescer junto. Mas se você analisar a parábola do joio e do trigo, Jesus, quando ele explica essa parábola, ele diz assim: o campo é o mundo. Ele não diz que o campo é a igreja, Na igreja tem que haver disciplina, correção, instrução, exortação, e até mesmo exclusão, se for necessário. Visando, claro, que o motivo é sempre a salvação da pessoa, Então use essas etapas de edificação: ensinar, repetir, corrigir, admoestar, exortar, repreender, disciplinar e excluir. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça na edificação da igreja. Em nome de Jesus.